Chegamos ao terceiro mês da série do zero ao patrimônio. Já são R$ 400 investidos. Será que a carteira já começou a render alguma coisa? Em abril fiz o primeiro aporte de 200. Em maio investi mais 200. Agora chegou o terceiro mês e a ideia é continuar mostrando para vocês tudo na prática. Já quero mostrar a carteira para vocês. Atualmente R$ 398,38 investido. Temos aqui 3 cotas de Banco do Brasil Seguridade e temos mais 3 fundos imobiliários XPML11, GARI11, GGRC11 e um pouco na renda fixa, que foi o que tinha sobrado do mês anterior. Proventos recebidos. Bom, pelo histórico, recebemos em maio R$ 2,18, oriundo dos fundos imobiliários. Foi do GARI 11, pagou 66 centavos, GGRC 11, 60 centavos. O XPML 11 nos pagou também no mês passado. Em maio mesmo, ele nos pagou 92 centavos. Um pouco da rentabilidade da carteira. Bom, rentabilidade ainda menos 0,20%, rentabilidade bem abaixo do CDI, mas é isso. Carteira iniciando, não tem como essa rentabilidade estar maior do que o CDI. Agora tenho mais R$ 200 para investir. E antes de comprar qualquer ativo, eu olho 3 pontos: diversificação, preço dos ativos e objetivo da carteira. Bom, e o que seria diversificação? Seria você não concentrar todo o seu dinheiro em um único ativo, ou seja, é você dividir o seu aporte em vários outros ativos. E por que não investir tudo em um ativo só? Veja bem, se você está construindo patrimônio para longo prazo, você precisa diversificar esse patrimônio de modo que não se concentre em pouquíssimos ativos e que você consiga, pela oscilação do mercado, não sofrer tanto impacto. O objetivo da carteira é diversificar para obter o menor impacto possível na variação de mercado. Tivemos uma constante gangorra, ou seja, a ação ora cai, ora sobe, fundo imobiliário da mesma forma e assim por diante. Você não pode focar só em um segmento. Imagine um cenário que esse segmento foi impactado por uma grave crise. Por exemplo, recentemente tivemos uma guerra entre Estados Unidos, Irã e Israel envolvido. Ou seja, o setor de petróleo e energia foi amplamente impactado por isso. Então, se você tem um único segmento em sua carteira, poderá sofrer um grande impacto, seja de uma guerra, uma regulamentação nova do governo ou qualquer outra coisa do tipo. Então, como ficam os nossos investimentos para esse mês de junho de 2026? Bom, quero mostrar para vocês aqui uma ação que ainda não temos em nossa carteira, Banco do Brasil. Banco do Brasil recentemente publicou seus resultados. Vamos fazer uma breve análise. Você vai no Google e digita BBAS3RI, Central de Resultados. A cada 3 meses, as empresas listadas na Bolsa divulgam seus resultados. Vamos analisar esse resultado do Banco do Brasil. Primeiro trimestre de 2026. Vamos abrir aqui a apresentação dos resultados. Apresentação de resultados na tela. Primeiro trimestre de 2026 do Banco do Brasil. O banco começa mostrando para a gente a força dos seus resultados. 8,8 bilhões, mais de 5,5% a mais do que o primeiro trimestre de 2025, margem financeira de 27,4 bilhões, ou seja, mais de 14,8% comparado ao primeiro trimestre de 2025, ou seja, cada trimestre ele compara o mesmo trimestre do ano anterior. Mostra aqui também outras receitas de operações de crédito de 46,5 bilhões. Essa parte aqui é mostrando a carteira de crédito do banco, a carteira de crédito de pessoa física quase 362 bilhões. Subiu comparado a março do ano anterior. Pessoa jurídica caiu um pouco, 2,4%. O agronegócio subiu 3%. Como bem colocou o banco, aqui é o desafio do Banco do Brasil. Se você olhar os anos anteriores, 2023, 2024 e até primeiro trimestre de 2025, o Banco do Brasil apresentava resultados sólidos e consistentes. Porém, ainda em 2025, o banco teve que rever muitas coisas por inadimplência que aumentou, sobretudo no agronegócio. E aqui ele coloca justamente qual é esse desafio que o banco tem que superar para voltar a crescer e voltar a pagar bastante dividendos. O custo de crédito do Banco do Brasil, 18,9 bilhões. Se comparar ao primeiro trimestre de 2025, subiu 85%. Realmente aqui é um calo no Banco do Brasil. Inadimplência acima de 90 dias foi para 5,5%. Aumento também bastante considerável comparado com março de 2025. Essa parte aqui é o Guidance de 2026 do banco, que o banco divulgou, ou seja, nada mais é do que as metas que o banco almeja alcançar durante o ano de 2026. Aqui ele coloca por segmento, por exemplo, carteira de crédito, ele almeja chegar entre 0,5% e 4,5%, atualmente está em 1,8%, ou seja, dentro da média ali estipulada pelo banco. Pessoa física ainda dentro da média, pessoa jurídica, aqui caiu, está abaixo, ou seja, menos 4,5% é abaixo do que menos 3%. Agronegócio
3%, carteira sustentável 7% esse trimestre, margem financeira bruta que o banco alcançou esse trimestre 14,8%, esperava-se entre 4% e 8%, o banco teve que rever essa meta, colocou para entre 7% e 11%, já o custo de crédito no primeiro trimestre de 2026 foi praticamente 19 bilhões, eles estavam estimando entre 53 e 58, só que tiveram que rever essa meta. O banco está estimando agora um máximo de 70 bilhões. E o que seria esse custo de crédito? Seria perda que o banco terá com os inadimplentes, pessoa física, pessoa jurídica e o agronegócio. Receita de prestação de serviço 5,5%, está ali praticamente no limite que o banco espera durante o ano de 2026 alcançar. Despesas administrativas está 5,5%. E o lucro líquido ajustado, 3,4 bilhões, foi o lucro do Banco do Brasil no primeiro trimestre de 2026. Esperava lucrar entre 22 e 26 para o ano 2026, tiveram que rever essas metas, agora baixou para 18 e 22 bilhões. Então, o que seria esse lucro? Veja bem, o lucro líquido ajustado seria o lucro que o banco teve com toda a sua operação, depois de retirado as suas obrigações. 3,4 bilhões foi um lucro bastante baixo para o banco. Se pegarmos os trimestres anteriores, sobretudo 2024 até início de 2025, o banco lucrava muito mais do que isso. Vamos olhar aqui no Investidor 10 esse lucro. Em 2025, o banco teve um lucro de 16,78 bilhões. Já começou em 2025 o lucro cair bastante. Em 2024, esse lucro foi de praticamente 30 bilhões, ou seja, mais ou menos 7,5 bilhões por trimestre. Vezes 4 dá mais ou menos 30 bilhões. Em 2023 foi até ainda maior, cerca de 33 bilhões, que dá acima dessa média de 7,5 bilhões por trimestre. Quando olhamos o resultado atualmente do Banco do Brasil, esse trimestre, 3,4 bilhões, é uma queda drástica no banco, justamente porque o banco está tendo que provisionar um valor muito maior, ou seja, está tendo que guardar, reservar um valor muito maior do que 2024, 2023. Em 2025, o governo federal lançou uma medida provisória para as pessoas renegociarem suas dívidas com o Banco do Brasil, ou seja, o banco já renegociou cerca de 1 bilhão de reais, conforme aqui apresentado em seu relatório. Aqui nesse slide mostra melhor para a gente esse lucro líquido que o banco teve e a queda expressiva se olharmos os trimestres anteriores a 2025. Veja bem, se compararmos o primeiro trimestre de 2026 com o primeiro trimestre de 2025, caiu de 7,4 bilhões o lucro para 3,4, uma queda de 53,5%. Se compararmos com o último trimestre de 2025, que foi o quarto trimestre, essa queda foi de 40%. Mas, como já falei, você tem que comparar o primeiro trimestre de 2026 com o primeiro trimestre de 2025. A crise começou a atingir o Banco do Brasil no segundo trimestre de 2025 e de lá para cá observamos uma queda expressiva nos seus lucros, de 3,8 bilhões, permaneceu em 3,8 bilhões, subiu para 5,7 bilhões no quarto trimestre de 2025, mas agora caiu para 3,4 bilhões, muito abaixo do que o esperado pelo mercado. Margem financeira bruta do Banco do Brasil. Em primeiro trimestre de 2025 foi 4,5%, primeiro trimestre de 2026 4,8%, percentual um pouco maior. E o que seria essa margem financeira bruta? Seria o lucro bruto que a empresa tem por sua operação. Ou seja, se a empresa vende um produto por R$20 e ela tem um custo de R$10 para produzir aquele produto, se ela vende por 20 e tem um custo de 10, a sua margem bruta é a diferença disso, é R$10. Se colocarmos em percentual, seria nesse exemplo de 50%. A margem bruta, quanto maior, melhor. O custo de crédito do Banco do Brasil durante esse trimestre foi 18,9 bilhões, como já vimos, e esse número é negativo, por isso que está dentro de parênteses. Dos 18,9 bilhões, 49% a perda é em pessoa física, 45% no agronegócio e pessoa jurídica apenas 6%. Pessoa física e o agronegócio têm um impacto grande nos resultados atuais do Banco do Brasil. O índice de inadimplência do banco, acima dos 30 dias, está atualmente em 6,51%. Caiu um pouco comparado com dezembro de 2025, mas ainda é um percentual muito alto. Se uma pessoa está inadimplente por mais de 30 dias, ela é inserida nessa primeira categoria e logo após, se não pagar dentro dos 90 dias, ela passa para outra categoria. São os inadimplentes acima de 90 dias, que atualmente
O Banco do Brasil tem 5,5% e a cobertura acima de 90 dias, 158,4%. Agora ele vai mostrar a carteira expandida, pessoa física, pessoa jurídica e no agronegócio, mostrando cada um dos seus índices. Sabendo que o agronegócio tem grande impacto nessa situação atual do Banco do Brasil, o banco teve que tomar medidas para se proteger, tornar mais restrito e mais seguro para as operações do banco o fornecimento de empréstimos. E aqui é um gráfico bastante importante que o banco apresenta quanto desses empréstimos estão vencendo ao longo do tempo. Aqui ele apresenta por safra, ou seja, safra contratada após 1/7. Em abril de 2026 é 27% desse percentual. Safras anteriores, que é justamente de maior impacto na situação financeira do Banco do Brasil, está em 73% e vai diminuindo à medida que o ano vai se findando. Ou seja, a partir de 1/7 de 2025, o Banco do Brasil fez essas novas alterações, essas novas mudanças para tornar o processo muito mais seguro para ele, para não sofrer tanto impacto financeiro como foi nas safras anteriores. Receita de prestação de serviço em bilhões. Primeiro trimestre de 2026 alcançou 8,8 bilhões, comparado com o primeiro trimestre de 2025, 8,4 bilhões. Alta de 5,5%. Fim da breve leitura e análise do Banco do Brasil no primeiro trimestre de 2026. Agora temos que decidir se é uma empresa para investirmos ou não. Bom, e como eu chego a uma conclusão que irei ou não aportar em uma empresa? Temos que analisar vários critérios. Por exemplo, se a empresa é uma grande pagadora de dividendos, se a empresa possui grande potencial de crescimento ao longo dos anos. Nos próximos vídeos farei uma análise dos resultados do Banco do Brasil nesse primeiro trimestre de 2026 para expor as razões por que escolhi essa ação para esse mês. Já transferi os R$ 200 para a minha conta. Bom, vamos comprar Banco do Brasil, ações brasileiras, BBAS3. Comprar 4 ações do Banco do Brasil. Novamente vamos comprar uma cota de XPML11, é um fundo imobiliário bastante robusto, com bastante segurança e é um segmento muito sólido dentro da categoria de fundos imobiliários. XPML. Comprar uma ação de XPML11, resta ainda R$16. Vamos comprar também mais uma cota de GGRC11, sobrou ainda R$6,46 e como não dá para comprar nenhum ativo, vamos colocar na caixinha para não perdermos dinheiro. Reserva de emergência, guardar. Investimentos feitos. Agora vamos cadastrar no Investidor 10 cada ativo. Primeira ação comprada, Banco do Brasil, cadastrar, adicionar lançamento, compra ação BBAS3, data de hoje, 4 ações, R$19,59, adicionar lançamento. Novo lançamento, foi o fundo imobiliário XPML11, um fundo imobiliário A106,18, data de hoje, adicionar lançamento. Novo lançamento, foi uma cota de GGRC, 9,93, adicionar lançamento. Novo lançamento foi a renda fixa, foi Nubank, IRDB, CDI 100% do CDI, pós-fixado, liquidez diária, data de hoje, certo? O valor foi de 6,46. Salvo alteração. Investimentos cadastrado no Investidor 10. Atualmente nossa carteira está com R$600 investidos, em torno de R$200 por mês e já podemos observar uma pequena escadinha em nossos investimentos, ou seja, é a evolução do patrimônio. Começou com 200, mês passado mais 200 e agora de novo mais R$200. E é isso, vamos construindo o patrimônio aos poucos. O objetivo aqui não é ficar rico rápido, é criar o hábito e acompanhar a evolução da carteira mês a mês. Comenta aqui, com 200 investido hoje, você compraria ações, fundos imobiliários ou investiria na renda fixa? Muito obrigado por acompanhar, se inscreva no canal para acompanhar essa jornada mês a mês.